Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Thalita do Books Porto e hoje a gente vai começar com o nosso primeiro vídeo do canal e vídeo aí, acho que de todas as redes sociais. E o desafio de hoje é só mostrar as leituras que eu vou realizar nesse desafio que você já leu aí no título, que é ler uma quantidade de livros referente à idade que você vai fazer. No meu caso, pretendo ler 21 livros antes de fazer 21 anos. Estamos em dezembro, finalzinho aí de 2025, hoje é dia 29, e eu tô gravando isso pra começar 2026 bem. E eu faço aniversário em julho, então eu faço aniversário pela metade do ano, e eu tenho apenas 7 meses pra conseguir ler aí uns 17 livros. Porque eu já dei início nesse desafio e já consegui ler 4 livros nesse ano de 2025. 4 entre aspas, né? Porque eu estou terminando um livro aí. Então esse ano eu consegui ler 3 livros já, o que é muito bom e é muito difícil de acontecer. E esse é meu maior medo de não conseguir cumprir o desafio, não porque eu não queira ler, mas por falta de tempo, né? Eu sou estudante de psicologia e faço faculdade e trabalho. Então eu tenho uma vida aí que eu tenho que fazer uns ajustes de horários, de rotina, que é bem puxado. E a faculdade de psicologia por si só, ela exige muitas leituras, ela tem muita mesmo. E no ano de 2026 eu vou estar participando de alguns projetos de iniciação científica, o que vai exigir um pouquinho mais do meu tempo também e um pouquinho mais das minhas leituras. Então pode ser que a lista que eu fiz agora como meta, só para eu ter uma base do que ler, possa se modificar e tá tudo bem, acontece. Mas eu fiz uma lista só para eu ter uma ordem. Eu já vi alguns vídeos assim no TikTok, Instagram, mas eu nunca vi ninguém falando que fez uma lista. Então eu tenho uma colinha aqui que eu fiz com as metas dos livros que eu quero ler. E a maioria dos livros que estão aqui são os livros que eu tenho físico em casa. Alguns eu comprei, alguns eu ganhei, alguns eu peguei em doações de livros, de stand da faculdade, que tem uma feira de troca de literárias, né? E é isso, eu pretendo eliminar esses livros porque às vezes eu vou querendo comprar outros novos e já tenho muitos livros aqui em casa e às vezes não consigo ler, então fica muita coisa. No fim, não resulta em nenhuma leitura, então acaba dando aquele peso na consciência assim, nossa, acho que gastei dinheiro um pouco à toa agora porque eu não consigo ler. Gastei dinheiro com um livro que parece ser muito bom, mas eu não tenho tempo. Talvez esse livro não foi pra mim nesse momento, então acaba dando uma dispersada. Nesse ano de 2025, o primeiro livro que eu terminei foi, até anotei aqui, O Pequeno Príncipe. Eu nunca tinha lido O Pequeno Príncipe e eu trabalhava numa clínica e é onde eu conheci uma leitora também, um amor de pessoa, Rovena, um beijo pra você. E uma conversa nossa sobre livros, ela falou sobre O Pequeno Príncipe, como era um dos livros favoritos dela, e eu comentei, eu nunca li, né, eu nunca comprei, nunca li, nunca tive. E um dia eu abro meu armário e tem um livrozinho pra eu ler. E ficou na minha gaveta rolando por muito tempo, porque eu deixava um monte de papel em cima, caderno, era notebook, e foi um dos semestres mais corridos de trabalho que eu tive pra fazer, esse do quarto período de psicologia. E aí eu acabei deixando a leitura meio pra trás. E agora entrando aí em dezembro, no início de dezembro, eu decidi pegar ele e falar assim, não, agora eu vou ler e eu tenho que devolver ela antes de entrar de férias aí e não ver ela. E aí eu li, foi um livro bom, ok, eu vou deixar aí mais porque eu não tenho ele físico, eu realmente peguei emprestado. E foi um livro assim que eu gostei e foi uma leitura. Aí eu percebi que foi minha primeira leitura concluída no ano. Mas eu já estava há mais de um ano lendo este livro. Talvez você deva conversar com alguém. E esse livro eu ganhei no meu aniversário de 19 anos, então eu ganhei em 2024, do meu amigo Douglas. Eu comecei a ler logo depois do meu aniversário, mas eu nunca conseguia terminar, porque tinha muita leitura da faculdade. E quando eu ficava no tempo mais livre, né, não tinha obrigatoriedade da faculdade, estava de férias, folga, feriado, enfim, eu queria fazer coisas diferentes do que ler, porque eu já estava começando a associar a leitura sempre relacionada a alguma coisa de ter que dar um resultado, a leitura ter que ter uma análise, a leitura ter que ter essa observação aí para além do puro prazer, né? Então a leitura que antes para mim era prazer passou a ser algo de obrigatoriedade. E eu fui deixando para trás. Vou deixar parte, esse livro é legalzinho, tem umas marcações, uns pontos aí que foram interessantes, mas eu
no final, assim, eu falei, não, eu tenho que terminar de ler esse livro em 2025, não posso deixar virar um ano pra 2026 esse livro, não, chega, já deu, eu tenho que terminar ele. Faltava pouquinho, eu engatei na leitura, e a leitura não tava tanto assim, engatando mais em mim, mas eu me peguei firme e terminei. Então foi meu segundo livro que eu li, da saga dos 21 livros. E é um livro que eu já deixei uma resenha lá no Scooby, fala sobre uma terapeuta, né, a Lori, então é um livro de autobiografia, é um livro que conta a vida dela, dos pacientes, basicamente, dela, né, de uma forma adulterada a história, os nomes, enfim, e dela com o terapeuta dela, dos problemas dela, e ela levando pra terapia também, né. É tipo assim, seu psicólogo também vai no psicólogo, e o psicólogo do psicólogo vai em outro psicólogo, e fica nesse ciclo aí. O terceiro livro que eu terminei se chama Quem Irá Dizer? Eu acho que é isso. Mas eu vou deixar a foto. Quem diria? Quem irá dizer? É um livro que eu achei no Esquelo, e eu vou deixar os links dos livros, eu acho, na bio, aqui na descrição. Se eu conseguir deixar. Mas se eu não deixar também, vocês entenderam. É um livro que eu achei no Esquelo, tava rodando lá, achei, peguei pra ler. Li em 2 dias, assim, eu comecei lendo uma madrugada, li metade do livro, no outro dia eu terminei. Minha opinião foi que parecia uma fanfic, então eu achei bem assim, uma aguinha com sal, esperava mais um pouquinho do romance no final, mas foi um livrozinho ali que foi gostosinho de ler, deu um piquezinho pra ler mais livros, e ler livros de romance, que era uma coisa que eu não tava lendo há tanto tempo. E aí, entramos pra saga do nosso quarto livro, que eu pretendo terminar ainda neste ano de 2025, mas talvez quando eu poste isso aqui já seja virada aí de ano, ou já seja 2026, né? Que é Um Ano Inesquecível, que não é de uma autora só, que é da Paula Pimenta, Babi Delwet, não sei falar, Bruna Vieira e Thalita Rebouças, me achará. E é um livro que vai contar sobre as 4 estações, são 4 autores que escrevem 4 contos de romance em cada estação. E eu tô na metade, eu tô indo pra estação da primavera, então eu estou indo para a Babi Delwet, eu acho, ou a Bruna Vieira, é Bruna Vieira no caso. Minha opinião sobre os 2 contos, eu achei bem fraquinho, os personagens, assim... Gente, eu tô horrível pra avaliar livros agora, porque eu sinto que eu tô criticando muito os livros, sendo que era só pra ser um romancezinho bobo. Eu sinto que os personagens foram... Do primeiro conto, a menina era muito chata, mas a história era um pouco mais assim... Que vontade de ler, que coisinha gostosa. O segundo conto eu achei que demorou muito pra acabar. Eu achei que as cenas se repetiam muito, não levavam a nada. E ficavam repetindo as mesmas coisas. Eu ficava, tá, mas eu já vi essa cena e, tipo, não vai ter nenhuma atualização? Não vai ter, tipo, é a mesma coisa, mas com alguma coisa a mais? E achei meio vaso, achei muito demorado. Mas, contudo, eu posso dizer que as escritas das autoras me deixaram bem curiosa pra continuar lendo, mesmo sabendo como seria o final, ou talvez mesmo que eu soubesse como que seria o romance, enfim, eu acabei tomando spoiler da história de outono, eu fiquei meio assim, é sério que acontece isso no final? Eu esperava mais, mas bem, nem todos os finais serão felizes, mas eu queria um final feliz, né, porque eu leio pra fugir da realidade, não sei vocês, mas... comigo é assim. O próximo livro que eu pretendo ler, e eu acho que eu vou começar a falar as ordem alterada dos próximos livros, né? Mas esses são os livros que eu pretendo ler, tá muito calor aqui no Espírito Santo, então... pelo amor de Deus, eu vou ficar toda hora me secando aqui. É As Crônicas de Nárnia. Eu só fui me dar conta que isso aqui é extremamente grande, não porque eu estou segurando ele na minha mão, mas foi quando eu fui marcar os capítulos, né? Tópicos, histórias, e eu percebi que vai até 600 e poucas páginas. Eu fiquei assim, nossa, essa história realmente é muito grande. Mas eu me senti um pouco mais instigada pra ler por causa da minha amiga Rovena, que é apaixonada por Nárnia, super apaixonada por Nárnia, C.S. Lewis. E eu queria poder conversar com ela sobre isso, eu queria também entender um pouco mais essa história. E a menina, ela lê Nárnia em espanhol, ela já leu 500 vezes, o hiperfoco dela aí. E eu queria também ler e entender. E assim, eu vou fazer o método que ela falou, ler uma crônica por mês. Então são 7 crônicas. Dá pra ler até o mês 7, né? Se eu consigo ler antes, ok, então dá pra eu ler ele com outros livros, então eu não preciso ficar só nele, fisurada, parada nele, eu posso ler. E é uma coisa que eu não faço muito, é ler conjugado, tipo assim, ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu sempre leio um livro
e depois eu inicio o outro. Eu não tenho muito esse costume de ler 2 livros ao mesmo tempo. A não ser, por exemplo, quando eu lia fanfic, quando eu era adolescente, que aí eu lia um livro e lia outros ao mesmo tempo, só que isso quando as autoras estavam postando os capítulos. Aí eu lia mais vezes porque, né, eu tinha que esperar o capítulo. Fora isso, eu sempre leio assim, reto, né? E eu tenho uma leitura até consideravelmente moderada. Eu acho que a minha leitura é um pouco lenta às vezes, comparada às pessoas da internet, que eu vejo que leem livros assim, um dia inteiro, e são camalhaços, quase camalhaços, ou metade, são de 400 páginas, eu fico assim, gente, como que você lê isso num dia? Você tem que ter muito tempo livre, você não precisa ter nenhuma obrigação em casa, coisa que não acontece comigo, porque eu tenho algumas obrigações, então eu tenho que dividir meus tempos com a leitura. Mas é um tópico aí, vamos deixar no ar. Os próximos livros vai estar sem ordem aqui, né? Então esses foram os livros que eu tô deixando na ordem. Primeiro eu tô terminando Um Ano Inesquecível, pra depois começar um pouco de Nárnia. E recentemente eu comprei 2 livros aí como presente de Natal pra mim, na Shopee, por R$8, gente, na Shopee. E assim, a edição eu achei boa, achei uma edição confortável de ler, parece confortável. E só que a capa, assim, as capas não entregam tanto. Essa aqui eu gosto mais do que essa, mas tudo bem. Já encontrei aquela capa do Metamorfose muito mais bonita na internet. Mais barata também, mas é isso. E eu vou deixar o link na bio porque, gente, é uma promoção que vale a pena. O próximo livro é A Metamorfose de Franz Kafka. Um clássico aí que muita gente tá falando, que tá voltando a irritar na internet. E enfim, Gregor Samsa vai contar a história dele de um trabalhador que acorda metamorfoseado em um inseto. E é um livro que eu tô curiosa pra ler, eu quero ler mais clássicos, eu quero tentar ler alguns livros, assim, mais históricos, né? Literatura também, que eles chamam de literatura russa, enfim, dessas regiões aí que eu esqueci o nome, sem ser só americanas, romancezinho americano, mas ser umas histórias aí mais assim, que a galera escrevia antigamente. Gente, quando eu editar isso aqui eu vou escrever bonitinho, né? Eu espero. Mas é um dos livros que tá aí na minha lista pra eu ler dos meus 21. O próximo livro, que eu também quero ler livros mais clássicos da literatura brasileira, né? Então, autores clássicos, autores importantíssimos da literatura brasileira, que eu acho que falta no meu repertório. E falta pra caramba, mas enfim. E eu tô esperando dinheiro, porque às vezes muitos são caros. E a maioria das minhas leituras que eu já fiz até hoje, muitas no início foi realizada por meio de livros da internet, né? Então, eu baixava os livros na internet, a famosa pirataria. E só que eu sempre entendi que a gente nunca pirateia brasileiro, tá bom? A gente não pirateia autores independentes, a gente não pirateia autores que são brasileiros, porque eu acho que isso é uma falta de respeito também e eles não merecem. Então, às vezes, eu prefiro deixar de ler o livro e juntar um dinheirinho e comprar o livro pra eu aí ler, do que baixar na internet, mesmo que isso facilite muito o alcance da literatura, porque a leitura é muito elitista, a leitura é muito cansativa, a leitura também é de difícil acesso. E às vezes na internet, achar PDF, e-book, essas coisas assim, é um abridor de portas, assim, né? É uma chave para abrir várias portas e trazer mais conhecimento e educação para as pessoas que não possuem tanto acesso por meio financeiro da leitura. Mas eu não sou uma pessoa que tenho tanta liberdade financeira pra estar comprando vários livros, mas eu também não posso dizer que eu sou uma pessoa que não consigo comprar pelo menos um livro no ano, né? Então, se eu me organizar direitinho, eu consigo comprar um livro, 2, 3 livros no ano pra eu conseguir ler. Então, é só escolher direitinho, ler livros brasileiros. E o próximo livro que eu pretendo ler é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É um livro, assim, ele é bem curtinho, os dois são bem curtinhos, gente. Mas a edição é bem boa, página amarela, a gramatura é boa, enfim. E é uma leitura que muita gente indica. Eu lembro que eu ouvia falar sobre ele, A Vida Seca, no meu ensino médio. E eu sempre ficava, tenho que ler. Aí, nessas conversas com meus amigos, vendo pessoas na internet, falando mais, divulgando mais sobre livros antigos do Brasil, livros que são importantes na história, que trazem questões sociais, que é uma área que eu gosto também, e eu acho que eu consigo trazer isso também pra dentro da psicologia, de reflexão, assim, né? Vi falando sobre Vidas Secas, vi uma promoção de Vidas Secas na Shopee, eu falei, cara, vai ser ele que eu vou comprar. O próximo livro é Cristianismo Puro e Simples. Eu tenho desde meus 14 anos, já comecei a ler uma vezinha ou outra, mas é um livro extremamente denso, então assim, eu tenho que voltar a ler. E graças à minha amiga Rovena também me instigou a ler, então eu não sei
que ordem eu vou ler ele, mas é isso. A maioria dos meus livros são extremamente grandes. Se não estão grandes, assim, de tamanho, eles são, né, de quantidade de páginas, mas eles são livros densos, que precisam ter uma leitura um pouco focada. E aí eu tô com medo de não conseguir ler 21 livros, justamente porque são livros que exigem um pouco da cabeça aí pra você ler, que exigem um pouco de concentração. E eu não sou a favor de leitura dinâmica, que é aquela leitura que você só lê o meio, ou você só lê alguns textos assim. Parece eu tentando ler algum e-mail, só tipo, bato o olho e é isso aqui. Ou alguma revista, algum jornal. Então eu não acho que seja justo, eu gosto de ler mesmo. Se for necessário, eu leio a página 500 vezes para poder entender o que está falando nesta página. E o Cristianismo Puro e Simples é uma dessas. Eu lembro que com 14 anos eu até que entendia o início, eu li bastante, assim, bastante entre aspas, gente, pra aquela época. Eu lia nossa, eu li bastante assim, caraca, esse tanto de página. E eu entendia, só que agora eu não lembro nada, né, e eu quero reler, eu quero começar a ler mais, e é isso. Outro livro que tá aqui rodando na minha estante é Estilhaço-me, e eu ganhei também no meu aniversário de 19 anos da Juju. Um beijo, Juju, vou deixar o arroba dela aqui, que é uma amiga leitora também, que faz divulgação de livros. E eu ganhei, mas eu não li até hoje, por quê? Eu já cheguei a ler ele em e-book, e aí eu comecei a ler outros livros, né? Eu comecei a ler o Talvez Você Deva Conversar com Alguém, e não conseguia engatar em outras leituras, porque eu me sentia muito culpada de não terminar o livro. Eu tenho isso, eu não consigo ler vários livros ao mesmo tempo. Eu preciso, se eu comecei esse livro, ou eu vou abandonar ele, ou eu vou ler ele até o final. E motivos para para eu fazer um livro, abandonar um livro, é só se o livro, assim, for deplorável, falar algum absurdo, muitos absurdos, mas eu sempre leio pra poder, no fim, eu criticar com propriedade. Porque eu sou desse tipo, eu gosto de ler até o final, pra eu poder dar minha opinião com razão, sabe? Tipo, mas você largou o livro na metade, como assim você vai opinar e você não viu o final, que o final é assim, que sempre tem essas, né? Tipo, no final é diferente. Pronto, eu li até o final e achei horrível poder criticar. No caso, Estilhaço-me não entra nesse papo. Já vi divulgações dele ser um livro bom, ser um livro mediano. Não vi polêmica sobre o livro, então tá ótimo. É um livro que eu pretendo ler, só que meu medo é gostar muito e aí eu vou ter que ler a saga. E eu tenho um sério problema com livros que tem muita saga, né, muitos livros. Porque sempre o segundo, terceiro, quarto fica meio entediante. Às vezes não precisava ter, não acrescenta mais na história, né? Então, eu acho que eu tenho um trauma com Sarah J. Maas, porque eu comecei a ler um livro dela quando era adolescente, né? Lá nos meus 16 anos. E aí eu vi que os próximos livros dela não precisava tanto. Às vezes precisava para outras histórias, mas assim, igual Rainha Vermelha, eu comecei a ler, acho que eu fui ler o segundo. Nem lembro se eu li o primeiro, mas eu acho que fui ler o segundo, assim, né? Fui vendo as reviews dos próximos livros e percebi que não precisava. Então, acho que, assim, continuações às vezes são exageradas, mas tudo bem, né? Acontece. E, gente, nossa, eu falo pra caramba. O próximo livro que eu comprei eu comprei esse ano, ou no finalzinho do ano passado, se eu não me engano, junto com um outro livro que tá ali no meio, que é O Cérebro Autista, de Temple Grandin. Temple vai contar a história dele como sendo autista, né, explicando como que foi, e numa época, se não me engano, em 1980, nessa década, e vai trazer relatos das coisas que ajudaram a acalmar, enfim, como que identificou, como que tinha esse estigma, né, da pessoa autista adulta e foi receber o diagnóstico tardio, né, eu acho que estava numa época de começar o diagnosticar com autismo, mas não ter um tratamento não, né, gente, mas ter um cuidado assertivo, né, eram presos nos manicômios, acorrentados, enfim, era uma sessão de torturas horríveis. Não é o caso aqui, mas vai contar como que é o cérebro autista, como que ela enxerga o mundo, e é isso. Tem um livro aqui também que tá rodando, e aí eu não sei se eu vou conseguir ler ele, porque ele me traz um pouco de alergia, porque ele é um livro antigo, que eu achei, que é
Não Apresse o Rio, Ele Corre Sozinho. Parece um livro bem interessante, é da Barry Stevens. E esse livro... Nossa, gente, ó, relíquia aqui. Já cheguei a ler ele, e ele parece ser muito bom. E ele tinha uma assinatura aqui. Oxe, não tem mais. Tinha uma assinatura do tipo, para fulano em 1900 e alguma coisa. É um livro que tá aí pra eu ler. Parece ser um livro bom, que fala sobre não apressar o rio, não, acredito não apressar a vida. O próximo livro é de Aloísio Azevedo, que é o Cortiço, que eu também achei nesse lugar que tinham jogado vários livros que não queriam mais, enciclopédias, essas coisas assim, eu selecionei os livros. E esse livro também tem esse mesmo caso de, né, tá com poeira, tá meio, já lixei as bordas dele pra poder tirar o mofo, mas que ao abrir eu acredito que me deu um pouco de ataque na rinite, sinusite e tudo dosite, né? E isso me complique um pouco ao longo da leitura. Mas eu vou tentar ler porque falam que é muito bom, importante. Se eu não conseguir ler físico, eu procuro no digital, que eu vi que já tem, e eu acho que tem até no Esquelo lá pra salvar. E é isso. Eu consigo ler pelo Esquelo porque eu tenho um plano da Vivo, né? Meu operador é Vivo. E ele oferece alguns pacotes na Esquelo. Eu nunca liguei pra isso. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ativar esse plano, vou ativar todos os benefícios que eu puder usar desse plano, porque eu não pago barato. E vou usar. Aí eu vi que eles disponibilizam vários livros, tipo, a Sete Maria de Evelyn Hugo, que tá aí também numas leituras aí pra eu ler. Então, é isso. Eu vou me aproveitar. A Capitoa. Aqui a gente vai falar sobre literatura do Espírito Santo, capixaba. Eu peguei na troca de livro, da feira de livro da faculdade. E eu peguei porque a capa é bonita. Vou ser bem sincera, eu julgo a capa, eu sempre pego o livro pela capa, se chama a minha atenção, e eu acho lindíssimo, gente, ó, os detalhes. E eu fiquei, a Capitoa, que livro interessante, mas eu acho que são poemazinhos, contos, né, e parece ser bem interessante, são, tipo, 3 partes, 3 histórias de mulheres, e é da Bernadette Lira, que ela nasceu na Conceição da Barra, essa senhorinha aqui, diva. E é isso. Novinho, gente. E eu acho que tinham vários desses aqui. Eu acho que ela doa pra algumas instituições e essas instituições doam. Outro livro também capixaba é esse aqui do Maurício Abdala, vou deixar a legenda aqui, que é Lara e a Arca da Filosofia. É um livro mais grossinho, é um livro que vai contar sobre a história da filosofia dentro de uma arca, como se fosse a Arca de Noé e os filósofos e os debates, enfim. É uma história que parece ser bem interessante e que, ao mesmo tempo que parece ser cansativo, porque vai falar sobre filosofia, e eu acho filosofia um pouquinho cansativo, mas bem interessante. Mas parece ser algo bem gostosinho, divertido, bem puxado pro infantil e explicando filosofia. Eu acho isso bem interessante. Um livro que eu já comecei e nunca terminei, que é A Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. E assim, gente, eu só vou dar continuidade nele, eu vou pegar daqui pro final, porque eu ainda lembro da história, não tem pra que eu reler de novo, porque a escrita do Júlio Verne é muito, muito cansativa. Eu acho que eu não vou continuar com as outras edições, até porque não precisa, não é uma sequência, né? Se eu não me engano, então assim, é só outras viagens, mas essa aqui era bem interessantezinha. Eu parei de ler porque tava achando já entediante, eu tava na reta de ensino médio, finalzinho de ensino médio com Enem, então eu tava estudando nada, mas eu trabalhava, estudava, eu tinha uma rotina bem corrida, né? E eu fiz Enem, então eu tava nesse período aí de terminando a escola pra entrar na faculdade. Um livro aqui que é de psicologia, que é sobre behaviorismo, do B.F. Skinner. Eu esqueci o nome dele, mas é Burrus Frederick Skinner, se eu não me engano. Se eu não me engano, hein, galera? Se eu estiver errado, eu vou colocar aqui. Mas o meu divo, meu papai... eu tô indo pro meu 5º período da faculdade e eu não me defino que eu tenho uma abordagem. Mas tem uma abordagem que tem no meu coração, que tem todo o meu pensamento também, que é a análise do comportamento. No caso, é o behaviorismo que tem no meu coração aí. Sei alguma coisa disso? Sei, porque eu já estudei. Sou especialista, sou boa? Não, preciso aprimorar. E é por isso que eu quero ler, eu quero entender mais. Tem outro livro sobre compreendendo behaviorismo que eu também pretendo ler, mas eu pretendo ler, assim, ao longo da faculdade mesmo, porque sempre traz algum auxílio. E eu gosto dessa área da psicologia. Eu queria ler livros sem ser da psicologia nesses 21 anos, mas assim, eu vou botar porque eu comprei e eu preciso ler. E eu sei que em outros momentos eu não vou ler, mas olha só, a página é assim. E eu sei que vai me trazer conhecimento.
Um dos últimos livros é Porque Ninguém Me Disse Isso Antes. Foi um livro que eu comprei também junto com o livro O Cérebro Autista. Depois eu fui perceber que ele é um livro de autoajuda. Eu comecei a dar uma lida nele e eu fiquei, é um livro de autoajuda. Thalita, tem alguma coisa contra o livro de autoajuda? Sim, tem, todos os problemas. Não sei se é necessariamente um livro só de autoajuda, tipo, o poder do hábito, a arte de ligar essa palavra aí, pai pobre, pai rico. Gente, eu acho assim, desnecessário. Mas se não me engano, eu acho que essa mulher é psicóloga, doutora Julie Smith. Se ela for psicóloga mesmo, ok. Então vai ter embasamento científico ou vai ter alguma coisa proveitosa. Mas se não for, eu vou julgar. Porque quem escreve livros de autoajuda e não é da área da saúde mental, está escrevendo só baboseira. Nem sempre só baboseira, mas vai estar escrevendo sempre alguma baboseira. Vai sempre estar dando um conselho meio tipo assim, por que ligar? Dane-se todo mundo. E não é assim. Ou até mesmo tipo assim, você está escolhendo sofrer. Sem considerar, a militância aqui, sem considerar classe, financeiro, social, cultura, enfim, diversos fatores para a pessoa viver um sofrimento específico. Para fechar aqui, que ainda faltam alguns que estão no Kindle, o Diário de Anne Frank, que eu ganhei do meu primo há muitos anos atrás. E eu nunca consegui terminar de ler, eu já cheguei a ler metade dele. E, gente, é um diário, não é nem um livro, não é pra você ler assim, sabe, corrido. Mas realmente eu não conseguia pegar a leitura. Não é um livro que dá prazer de ler, não é um livro que assim, nossa, que vontade, que sede de ler esse livro e eu não quero que ele acabe nunca, eu quero aproveitar. É um livro que você fica assim, caraca, mano, que barra pesada. Mesmo que talvez não conte tanta barra pesada ainda, mas tipo assim, caraca, tava acontecendo uma guerra e a guria tava escrevendo esse diário. Esse é o relato de das maiores atrocidades da humanidade. E é isso. Eu acho que aqui já foram uns, sei lá quantos livros que eu falei aqui. Vou botar no meio da tela. Um livro que tá no meu Kindle, que eu não tenho Kindle, eu leio pelo tablet, que eu salvei agora, que foi O Leste Mais Distante, que eu comprei pelo Kindle quando ele estava naquela promoção tipo Black Friday. Eu vou deixar a foto dele aqui. Eu acho que é um autor independente, não sei. E aí tava de graça, eu baixei. E se eu não me engano, acho que é um livro cristão. Então, fala sobre Abel. Parecia interessante, aí eu fiquei, um livro de ficção aí, vou deixar. E A Hora da Estrela, do Kindle, que eu vou ler no meu PDF. Se eu consigo comprar algum livro da Clarice Lispector, vai ser maravilhoso. Mas eu acho que eu preciso ler algum livro da Clarice antes dos meus 21, pra poder abrir minha mente. Porque falam que é muito bom e falam que A Hora da Estrela é um ótimo livro pra você começar a introduzir na escrita da Clarice, né? Um livro que eu deixei aqui, mas que eu não tenho, é Noites Brancas eu sei que tem um jeito diferente de falar do Dostoiévski, mas todo mundo fala que é Dostoiévski. É que eu tô sem cola aí, galera, eu tô tirando da minha cabeça. Dostoiévski, porque contém 2 O, 2 vogal, se não me engano, fala com A. Enfim, eu não sou russa, eu sou brasileira, então eu falo Dostoiévski. Dostoiévski. Enfim, vocês entenderam, vou deixar a foto aqui. Que é um livro que a galera tá comentando bastante, que é um dos autores clássicos, literatura russa, que muita gente comenta que é bom. E é um livro curtinho também, então talvez eu consiga integrar. E se eu achar em PDF vai ser melhor ainda. Se eu não me engano, tem no Esquelo e eu deixei salvo pra eu ler lá. Então, já tô meio que encaminhando. Se eu não me engano, são esses 21 livros que eu pretendo ler antes dos meus 21. Então, quando eu tiver feito 21 anos, eu vou fazer um vídeo falando dos vídeos, os livros que eu li antes dos meus 21, o que eu achei. E se der tudo certo, eu vou lançar um desafio de novo de ler 22 livros antes dos meus 22. Mas aí a gente vai com calma, porque ainda temos 20 anos e a gente só vai fazer 21, então pra que tanta pressa também? E se você assistiu até aqui, chegou no final, não se esqueça de escrever, comentar o que vocês achou, compartilhar leituras, enfim. Se inscrever no canal, acho que eu já falei isso. Compartilhar o vídeo com algum amigo, amiga, enfim, nas redes sociais. E me seguir nas redes sociais que vão estar aqui embaixo, na tela, enfim, vão estar aqui em algum canto.
E obrigada por ter visto. Um beijo, tchau!